Olá, irmãos, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um devocional no nosso projeto Palavra do Dia. E eu queria fazer uma pergunta para os irmãos, para todos vocês que estão assistindo aqui a esse devocional. Se vocês já passaram por uma circunstância difícil em que você se viu envolvido por essa circunstância, em que você se viu cego pelas circunstâncias e você deixou de crer que Deus cuidava da sua vida, que você deixou de crer que Deus era soberano sobre as circunstâncias e você simplesmente viu a sua fé morrer por conta da dificuldade que você estava passando. No texto que a gente vai ler aqui hoje, em Lucas capítulo 8, dos versos 22 ao 25, a gente vê uma situação extremamente similar, em que Jesus ele entra no barco com os seus discípulos para ir para o outro lado do lago, em Genezaré, e eles são assolados por uma tempestade muito forte. E o texto diz mais ou menos o seguinte: certo dia Jesus disse a seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele o adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e ela lhe obedece? Irmãos, essa situação é extremamente similar à pergunta que eu fiz para vocês no início. Os discípulos eles estavam no barco indo para o outro lado do mar e uma tempestade muito forte começa a assolar eles. E eles ficam extremamente amedrontados, eles ficam com medo e eles começam a gritar ao mestre: mestre, mestre, nos salva, nos ajuda nesse momento aqui de dificuldade. Então, Cristo levanta, ele dá ordem para que o mar, para que a tempestade, ele pare e tudo se acalma, tudo fica na mais perfeita bonança. No entanto, depois da resolução desse problema, Jesus se vira para os seus discípulos e dá uma advertência muito forte para eles, dizendo: onde está a fé de vocês? Onde está a fé de vocês? Um comentarista chamado John Riley, ele afirma que é muito fácil nós crermos no poder de Deus quando as circunstâncias estão tranquilas. E é muito mais difícil nós crermos e confiarmos no eterno quando as circunstâncias são difíceis. E é exatamente isso que a gente viu. Enquanto a tempestade estava muito forte, enquanto o mar estava revolto, os discípulos eles ficaram cegos pelas circunstâncias. Eles se deixaram envolver pelas circunstâncias e começaram a clamar o nome de Jesus Cristo. E logo que Jesus ele acalma o mar, então eles ficaram extremamente tranquilos e admirados com o que Cristo havia acabado de realizar naquele momento. Nesse texto a gente percebe que na nossa caminhada cristã, no caminho do discipulado de Cristo, nós precisamos estar aptos para crer no Evangelho, para crer no poder de Deus, independente das circunstâncias, independente das dificuldades, independente daquilo que assola as nossas vidas, seja o desemprego, seja a falta de alimento na despensa, seja o problema familiar, seja lá o que for, irmãos, nós precisamos crer no Evangelho, crer que Deus continua sendo soberano nas nossas vidas, não só quando as circunstâncias estão tranquilas, mas também quando a gente passa pela tempestade. Agora, apesar da advertência que Jesus dá aos seus discípulos perguntando: aonde está a fé de vocês? A gente também percebe que, independente da nossa incredulidade, independente da nossa dificuldade, Jesus ele continua o mesmo. Jesus ele continua no barco, Jesus ele continua com o seu caráter intacto, independente da nossa vulnerabilidade, independente da nossa incredulidade, independente da nossa fraqueza. E é exatamente isso que Jesus fez quando os seus discípulos, no meio da dificuldade, da incredulidade, clamaram por ele, ele se levantou e fez o mar parar. Fez o mar parar. Não no sentido de que toda vez que a gente pedir para Deus, quando a dificuldade vir, as circunstâncias vão acabar. Mas a ideia desse texto é poder mostrar que, independente das circunstâncias, Jesus continua no barco.
Independente da dificuldade, nós precisamos crer que Jesus ele está no barco observando as nossas vidas e cuidando de nós. Independente da nossa vulnerabilidade, ele continua o mesmo. E foi exatamente isso que aconteceu. Os discípulos clamaram e ele prontamente foi ao socorro dos seus discípulos. Que de fato a gente possa crer que, independente das circunstâncias, Deus cuida de nós. Independente das circunstâncias, Deus continua cuidando das nossas vidas, de cada particularidade. Mas, acima de tudo, quando as circunstâncias elas assolam o nosso coração, levando a gente à incredulidade, que a gente também possa crer que Deus ele continua o mesmo. Apesar do nosso caráter ser moldado pelas circunstâncias muitas vezes, o caráter de Deus não. Deus ele continua sendo bom, misericordioso, e Ele está pronto para te socorrer quando você pedir auxílio para Ele. Então, irmãos, mediante essa realidade, mediante essa verdade, que a gente possa internalizar a ideia de que Deus ele continua no nosso barco e de que a gente pode plenamente confiar nele. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nos ajuda, Pai, nos concede a Tua graça, o Teu favor, para que, em meio às circunstâncias difíceis, em meio à tempestade, a gente possa crer que o Senhor continua no nosso barco. O Senhor continua cuidando de nós, independente das circunstâncias, independente quando a tempestade nos assola e nos coloca contra a parede. O Senhor é bom e o Senhor continua socorrendo as nossas vidas quando nós pedimos o seu auxílio, Pai. Nos concede o teu favor para continuar caminhando no teu evangelho como discípulos do teu reino e nos fortalece para a honra e glória do teu nome. Amém. Irmãos, Deus abençoe a sua casa, a sua família, Deus abençoe a sua vida e no próximo vídeo a gente se encontra mais uma vez com mais um devocional no nosso projeto Palavra do Dia. Amém? Deus abençoe. Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.